A comparação tá acabando com a gente? Fala galera, beleza? Bem-vindos de volta ao canal, Pedro aqui de novo e hoje com um vídeo um pouquinho diferente, só falando um pouquinho. E eu queria falar um pouquinho sobre isso aí mesmo, sobre a comparação, sobre a gente se comparar sempre com as outras pessoas e que a gente não devia se comparar com as outras pessoas, igual a gente se compara assim. Então, pra gente deixar bem organizadinho, vamos começar bem do começo, vamos começar com a definição. A comparação é, de fato, comparar duas ou mais coisas, às vezes, vendo o que as coisas têm de semelhante e o que elas têm de diferente, pra gente poder encontrar a coisa melhor ali pra gente no momento, dependendo do contexto, né? Dependendo do que a gente está comparando. Se a gente está comparando um celular com outro, uma roupa com outra, ou uma pessoa com outra pessoa, né? Então, que é o que a gente vai falar mais um pouquinho nesse vídeo aqui. Então, a comparação ela sempre vai buscar estabelecer uma coisa que é melhor que a outra. E a gente, né, o ser humano mesmo, a gente está sempre querendo buscar o melhor pra gente, que é uma coisa normal, né, natural. Mas quando a gente se compara com outras pessoas, aí a gente tem duas possibilidades, né? Ou a gente vai estabelecer essa comparação com outra pessoa e a gente vai achar que a gente é melhor que a outra pessoa, ou a gente vai fazer essa comparação e a gente vai achar que a gente é pior que a outra pessoa. Se a gente acha que a gente é melhor, a gente vai começar a se achar, a ficar prepotente, né? E todas essas outras coisas do ego aí mesmo. E se a gente julgar que a gente é pior que a outra pessoa, a gente vai ficar triste, a gente vai pensar menos da gente, a gente vai ter tipo uma ansiedade mais forte, uma pressa mais forte de conseguir, de fazer as coisas na vida mesmo, que pode levar até alguma depressão, alguma coisa assim também, a partir dessas comparações. E aí eu acho que é bacana a gente estabelecer também uma diferença, né, de comparação para motivação e para inspiração. Quando a gente compara, a gente está querendo ver o que é melhor, o que é pior ali, mas a gente também pode olhar para as outras pessoas buscando uma fonte ali de motivação ou uma fonte de inspiração. A diferença nisso é que eu acho que quando a gente busca uma motivação e uma inspiração em outras pessoas, a gente vê, por exemplo, a gente vê uma pessoa treinando ali, a gente fala, ó, pô, massa demais, o cara tá treinando, o cara tá se dedicando ali, tá colhendo os resultados, muito massa. Quero isso pra mim também, vou treinar, vou me dedicar, vou fazer por onde para eu conseguir minhas coisas também. Então a gente vai, a partir daí a gente se inspira naquilo e tenta trazer aquilo pra gente também, pra nossa vida também. A comparação não, no caso a gente vê, a gente fala, pô, ó o cara treinando, o cara é mó forte, o cara sabe fazer tudo, o cara consegue fazer tudo. Eu tô aqui treinando há um tempão já, tem muito tempo que eu tô nessa vida, não consigo fazer nada disso, não consigo aprender essas coisas assim, né? Não consigo ver melhora nas minhas coisas, meu corpo é feio, não gosto do meu corpo e o cara tá lá com a vida toda perfeita, porra, porque eu não sou assim? Porque eu não consigo ser assim? Será que tem algum problema comigo, alguma coisa que me impede de ser assim? Será que algum dia eu vou ser assim? Por que eu nunca sou assim? O que tá acontecendo comigo? Qual que é meu problema? E isso é uma coisa que a gente quer evitar, né? A gente não quer que nossa vida seja assim, que a gente seja assim, né? Que tenha essas coisas sempre na cabeça, essa ansiedade, essa pressa, isso tudo. E cada vez mais isso vem ficando mais importante, né? Mais importante a gente falar sobre essa parte de saúde mental, sobre essas coisas assim. E às vezes, essa comparação, às vezes a gente nem percebe que a gente está fazendo ela, a gente faz meio que subconsciente ali mesmo, mas ela está acontecendo do mesmo jeito. Principalmente hoje em dia, com as redes sociais, com tudo assim muito próximo, né? Com o mundo muito próximo, a gente conseguindo ver e buscar de tudo que a gente quiser. Fica muito fácil da gente se comparar com as outras pessoas também, da gente ver outras pessoas, ver o que elas estão fazendo. E com as redes sociais tem uma coisa que eu gosto de chamar de efeito bola de neve, que eu acho que tipo, contribui muito pra gente ficar nesse loop de comparação e não conseguir sair dessa parte de comparação, que é o seguinte: a gente começa igual uma bola de neve descendo a montanha, a gente começa lá em cima, pequenininho, com o nosso gosto por alguma coisa. Eu vou trazer para a parte de treino, de calistenia, dessas coisas aqui, para poder dar o exemplo e ficar mais fácil de a gente entender. Então a gente começa lá em cima, pequeno, com o nosso gosto por alguma coisa. Vamos supor que a gente gosta de handstand, de parada de mão. Com o nosso gosto pela coisa, a gente tem a parte do consumo daquela coisa, né? Que a gente vai querer procurar saber mais sobre aquela coisa, querer ver mais sobre aquela coisa, ver gente fazendo a coisa, ver como que a coisa funciona, né? Realmente consumir ali aquele conteúdo.
E hoje as redes sociais, elas deixam isso muito mais fácil. A gente consegue achar gente de qualquer lugar do mundo fazendo qualquer tipo de coisa ali que a gente queira e eles sempre vão estar ali, a gente pode sempre consumir aquele conteúdo e ver sobre aquilo. Só que as redes sociais são feitas pra gente querer ficar mais tempo nelas, pra gente querer passar mais tempo, a gente querer interagir mais, a gente querer engajar mais, querer ver mais coisas. Então, a gente tem a parte dos algoritmos, que eles estão ali para olhar o que a gente está vendo, o que a gente está engajando e dar mais daquilo pra gente. Então, mostrar mais daquilo pra gente. Então, a gente gosta da coisa, a gente consome aquela coisa, a gente tem mais daquela coisa pra gente. Como a gente tem mais daquela coisa pra gente, a gente começa a ver gente muito boa naquela coisa. Então, a gente vai ver tipo o 1% do 1%, os melhores dos melhores ali naquela coisa, que conseguem fazer aquilo com perfeição, que estão treinando aquilo a vida inteira, que se dedicam, que fazem aquilo muito bem. Então, no caso do handstand, a gente vai ver aqueles caras que fazem um handstand perfeito, absurdo, faz handstand com uma mão, faz várias formas, faz um tanto de coisa e consegue fazer aquilo muito bem. E aí a gente começa a ver várias pessoas que estão fazendo aquilo muito bem, né? Que estão ali no 1%, que estão exercendo aquilo ali na sua melhor forma mesmo. E isso vale para qualquer coisa, vale para treino de qualquer coisa, vale para, por exemplo, produção de vídeo, para desenho, para jogos, para qualquer coisa mesmo, a gente sempre vai ter a descida dessa montanha. E aí, como a gente está vendo, tipo, várias pessoas que conseguem fazer aquilo muito bem, a gente começa a achar que todo mundo consegue fazer aquilo muito bem, que tipo, é uma coisa simples, e às vezes é uma coisa bem complicada, uma coisa bem difícil mesmo, mas a gente vê tanta gente fazendo que parece que aquela coisa é muito simples, que parece que todo mundo consegue fazer, que todo mundo é perfeito naquilo e só a gente que não consegue, só a gente que tá fudido ali que não consegue fazer aquilo mesmo. E é quando a gente chega nesse ponto, né, no ponto de todo mundo é perfeito, que a gente começa a achar que tem um problema com a gente, que a gente não consegue fazer aquilo, que a gente não vai conseguir fazer aquilo e começa a questionar, começa a pensar, pô, mas eu tô treinando há tanto tempo já e não consigo, e começa a ficar ansioso com isso e começa a colocar uma pressão que, tipo, não existe, mas que a gente tá colocando ali porque a gente tá tendo esse contato com esse tanto de gente que consegue fazer aquilo que a gente quer e muito bem. Só que é aí que a gente tem que quebrar esse ciclo mesmo. E o jeito que a gente pode quebrar esse ciclo é trazer para perto da gente. Vamos continuar no exemplo do handstand aí que a gente já tava e vamos trazer para perto da gente. Do nosso convívio, da nossa cidade, assim, de perto da gente mesmo. Quantas pessoas conseguem fazer essa coisa que a gente está querendo fazer, né? Então, no caso, quantas pessoas perto de mim conseguem fazer um handstand perfeito desse jeito que eu vejo nas redes sociais? Nenhuma. E eu conheço muita gente. Tem muita gente que treina bem, tem muita gente que treina crossfit muito bem, tem muita gente que treina funcional muito bem, tem muita gente muito forte na academia, mas não tem. Então, toda essa realidade que eu tô vendo na rede social, né, que eu tô vendo não, que tá sendo jogada em mim, que tá sendo colocada na minha goela abaixo, não existe no mundo real. Então, o que a gente tá vendo lá é realmente 1% do 1%. São pessoas que estão no topo de cada uma das suas coisas, só que pela quantidade de coisa que a gente vê, parece que é tipo o mundo inteiro e parece que a gente que é horrível, que não é verdade. Então acho que esse é o principal ponto que a gente tem que tomar cuidado nessa parte das comparações, é de sempre trazer isso para o mundo real, falar, pô, tem muita gente massa fazendo muita coisa massa lá, mas aquilo é o ápice, é possível de eu chegar lá, não é nada impossível, essas pessoas me mostram que é possível eu chegar lá, mas no mundo real não é assim e cada um vai ter seu tempo, cada um vai ter seu objetivo, cada um vai fazer as coisas da sua forma e fechou, é isso. E aí nesse ponto também é o ponto que às vezes a gente pode se comparar com a pessoa, mesmo se a gente está percebendo, a gente está lá rolando a página do Instagram, tá vendo aquele tanto de coisa e lá no fundinho da nossa cabeça a gente está pensando, pô, mas olha esse tanto de gente, olha o tanto de gente que está fazendo isso, por que eu não consigo? E vai, a gente fica sempre nisso. E tem outra coisa que a gente pode explorar também nessa parte de rede social, que é o número de Dunbar. Esse número de Dunbar, para falar um pouquinho rapidinho sobre ele, é um número que um cientista tentou determinar de relações sociais, né, interpessoais que a gente consegue manter. Esse número o cientista determinou que é 150 a partir de um tanto de coisas lá. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar um pouquinho a mais. Lógico que esse número não vai ser 150 exato e que ele vai variar de pessoa para pessoa, mas o que a gente tem que entender é que esse número ele é finito. Então a gente tem um número X de relações sociais que a gente vai conseguir manter. Agora vamos parar e pensar. Vamos pensar nesses 150 mesmo. Eu não consigo pensar, tipo, do meu convívio social, do dia a dia assim mesmo, 150 pessoas diferentes que eu conviva, que eu converse, que eu interaja, que eu tenha uma relação social mesmo.
E é aí que a rede social entra. Às vezes a gente vai seguindo, né, acompanhando as pessoas ali que a gente gosta, tudo que eles fazem assim, e a gente começa a ter ali uma relação social que é simulada, né, que é só da nossa parte. Por exemplo, a pessoa X lá, o famoso, ele nem sabe da nossa existência, mas a gente está acompanhando a vida dele ali, tudo que ele faz todos os dias, e a gente pensa como se a gente fosse amigo mesmo daquela pessoa, como se a gente estivesse ali no dia a dia dela, vendo as rotinas dela, vendo tudo que ela faz, dando engajamento ali, né, comentando as coisas, falando como se a gente fosse bem próximo mesmo e trazendo aquilo para bem perto da gente, como se fosse uma relação social mesmo. E aí é que a gente volta para outra parte que a gente acabou de falar. A gente está preenchendo, né, essas vagas, esse número finito de relações sociais que a gente tem, com o 1% do 1%, que a gente vai acabar se comparando com eles ali também, e o que vai fazer a gente ficar mais triste, mais ansioso, mais para baixo com a nossa vida, com o nosso próprio progresso. Então acho que o principal que está acontecendo hoje em dia, mesmo que a gente não perceba, são essas duas coisas, né? A gente tem muito contato com o topo ali, com os melhores mesmo, e a gente ainda preenche, né, nosso número de relações sociais ali, de relações interpessoais, com os melhores também. Então a gente está sempre acompanhando os melhores naquelas coisas, e a gente ainda está se sentindo próximo daquilo ali, o que faz essa comparação toda ficar mais fácil ainda, porque é bem mais fácil a gente se comparar, mesmo que só no subconsciente, com aquilo que está perto da gente mesmo, né, com o que a gente se sente mais próximo. Então o que a gente pode fazer para melhorar essa parte, né? Para parar um pouquinho de se comparar com essas coisas, de trazer essa ansiedade, essa pressa, tudo isso para a nossa vida, para a gente poder tentar ficar mais tranquilo, concentrar mais no nosso progresso mesmo e focar mais na gente. A primeira coisa que a gente pode tentar é substituir essas comparações por inspiração e motivação, igual a gente falou lá em cima. Já que a gente já vai estar vendo os melhores, já que a gente vai estar colocando os melhores ali nos nossos espaços de relação social, já que a gente já vai ter o contato com isso mesmo de qualquer jeito, porque a gente vai estar na rede social, não vai ter jeito da gente não ver isso, né? Não vou falar pra ninguém, tipo, sai da rede social, vai morar numa montanha. Não é isso também. Mas já que a gente já vai ter esse contato, a gente pode tentar ressignificar ele para, ao invés de ser uma comparação, ao invés de a gente ficar sempre martelando a mesma coisa, de falar por que eu não consigo, por que eu não sou assim, por que isso, por que aquilo, por que eu não dou conta, a gente tentar falar, pô, essa pessoa tá me mostrando que é possível, que dá para fazer. Lógico que eu não vivo para isso, eu não tenho as mesmas condições, eu não tenho toda a mesma estrutura ali em volta, mas é uma coisa que é possível e é uma coisa que eu vou tentar, que eu quero tentar. Então eu estou inspirado. Quero tentar porque outras pessoas me inspiram, me mostram que dá para fazer. Então eu quero tentar. Essa é a primeira coisa que a gente pode fazer, né? Tentar trazer mais essa motivação e essa inspiração para o lugar da comparação. Lógico que isso é um processo, né? Não vai ser da noite para o dia também, mas a gente pode tentar de pouco em pouco ressignificar mesmo esses nossos contatos, né? Essas relações sociais que a gente está tendo, mesmo que simuladas e virtuais, igual a gente já falou também. Outra coisa que a gente pode fazer para ter uma forma mais saudável de comparação é uma coisa muito clichê que todo mundo fala, mas que de fato funciona, que é a gente se comparar com a gente mesmo. A gente parar, olhar para trás um pouquinho, ao invés de olhar só para cima e ver o tanto que falta ainda para a gente percorrer, para a gente chegar onde a gente quer chegar, a gente olha para trás um pouquinho e vê o quanto a gente já subiu também, né? É igual subir um morro, uma subida muito grande. A gente sobe sempre concentrado onde a gente quer chegar, né? Se a gente para no meio do morro e olha para cima, ainda falta muita coisa pra gente chegar onde a gente quer chegar. Mas se a gente olhar para baixo, a gente vai ver que a gente já andou bastante também e já tá bem longe de onde a gente começou. Então acho que sempre que possível a gente pode fazer essa comparação com a gente mesmo, né? Ver o nosso caminho, ver o quanto a gente já melhorou, o quanto a gente já mudou, o quanto a gente já andou de fato mesmo. E isso também vai motivar e inspirar a gente a continuar querendo andar mais e chegar mais longe também, chegar até onde a gente quer chegar. E outra coisa muito importante também para fechar é sempre lembrar que na internet todo mundo é perfeito, tudo é perfeito e ninguém tá postando o erro, ninguém tá postando as falhas. Todo mundo tá postando sempre as coisas mais perfeitas, sempre o 1% do 1%, sempre o topo do topo. Então, para fechar, vou deixar esse tweet antigaço aí do Wesley Snipes na tela, que fala que não deixe a internet te apressar. Ninguém está postando suas falhas. E é isso. Cada um tem seu tempo, cada um tem seus objetivos, cada um sabe de si mesmo e da sua jornada. Se todo mundo tem um caminho e um objetivo diferente, por que eu quero ser igual aos outros? E é isso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.